Missão é a verdade, com amor e a caridade. Alô, banda, salve o centro de Umbanda, Caminho Jaruã. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro de Umbanda Caminhos de Aruanda. Estamos aqui hoje em mais um bate-papo, em um encontro virtual, e o tema da nossa conversa de hoje é o descarrego na Umbanda. E o que seria o descarrego? A gente escuta tanto falar essa expressão. O que isso significa? Bem, o descarrego é o ato de purificar alguém ou algum ambiente de energias espirituais que são nocivas àquela pessoa ou àquele ambiente. O descarrego é uma espécie de limpeza mais profunda, uma higiene mais profunda, uma desinfecção do seu corpo espiritual ou de um ambiente contaminado com cascões, com larvas espirituais, com influência de espíritos que se afinizam com aquele padrão vibratório de uma pessoa ou de um ambiente. Mas antes da gente começar a falar sobre o descarrego em si, é bem importante que a gente consiga conceituar o que é o carrego, né? A carga, ou como é que a gente se torna carregado. De uma maneira extremamente resumida, eu posso dizer que nós somos constituídos de diversos corpos. Nosso corpo físico, que é isso aqui que a gente consegue ver, nossa matéria, o corpo espiritual, o corpo mental, o corpo emocional. E cada um deles vai apresentar um nível diferente de energia. De qualquer forma, todos esses corpos diferentes, essas camadas, elas estão interligadas, e o nosso corpo mental e o nosso corpo emocional vão alimentar energeticamente o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Dessa forma, cada um dos nossos pensamentos, cada uma das ideias que a gente elabora mentalmente, cada uma das interpretações que a gente faz da realidade vai gerar uma emoção, e é a construção de um sentimento. Quando a gente percebe a forma que a gente interpreta, que a gente assimila, que a gente observa o mundo, a forma mental como a gente faz isso vai desencadear uma mensagem que o nosso corpo mental manda para o nosso corpo emocional, elaborado através de uma estrutura de sentimento, de uma emoção. Nessa interação entre o nosso corpo mental e o nosso corpo emocional, a gente começa a configurar aquilo que é chamado de padrão energético. E esse padrão energético, ele vai reverberar através do nosso corpo espiritual e do nosso corpo material. O padrão energético é a nossa forma de vibrar na maior parte do tempo. É como nós nos comportamos na maior parte do tempo. É claro que todos nós estamos sujeitos a oscilações nesse padrão. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, de uma situação que não é o normal, o habitual. Quando a gente se irrita, quando a gente tem alguma desavença, alguma discussão, algum dissabor, uma tristeza. Mas a gente precisa entender quem nós somos, qual é o nosso padrão quando as coisas se estabilizam, quando a gente está dentro das condições que a gente chama de normais. Se você perceber, começar a refletir e perceber que mesmo fora desses momentos de oscilação, você é uma pessoa que age de maneira pessimista, que tende a reclamações, a reclamar sobre tudo, a se vitimar, a agir de maneira enfurecida, a estar sempre em desarmonia com todos, em todas as suas relações, isso não é uma oscilação. Isso vai denotar um padrão vibratório que tende ao negativo na maior parte do tempo. Então você não está oscilando. Esse é o seu padrão na maior parte do tempo. E isso é muito ruim, porque você se torna o terreno super fértil para a proliferação de tudo que é tipo de energia deletéria. E essa energia nociva, ela começa a se acumular no seu campo energético, no seu corpo espiritual, e tende a consumir a sua energia vital, né? É assim que os miasmas e as larvas espirituais agem.
E quando você mantém esse padrão vibratório por um longo período, além da sua contaminação do seu corpo espiritual, ocorre também a contaminação do seu ambiente, do ambiente que você vive a maior parte do tempo. E aí, esse ambiente acaba se tornando convidativo, muito atraente para outros espíritos, né, que vão se afinizar com esse padrão vibratório baixo. E aí você tem a porta aberta, né, para tudo, o convite está feito, e é bem possível que nesse momento você e o ambiente onde você mais passa o seu tempo estejam contaminados, carregados. E além dessa possibilidade, né, de você realizar o autocarrego, né, você carrega você mesmo, também existe a possibilidade de uma outra pessoa nos mandar uma carga, né, através de uma demanda mental ou de uma demanda magística. Então, isso pode vir de você mesmo, de tudo que você cria, suas formas de pensamento que você lança no ambiente, ou por uma outra pessoa. E como se dá o descarrego, né? Como que isso acontece? Quais são as formas mais comuns? Por incrível que pareça, embora seja uma forma muito sutil, os passes magnéticos também podem ser encarados em alguns casos como descarrego, né? Na maior parte dos casos, o passe magnético ele vai atuar como uma harmonização, como um processo de reequilíbrio físico e psíquico, mas em alguns casos, quando as entidades principalmente verificam a necessidade, esse passe ele também vai agir como uma limpeza, né? Pelo menos ali, talvez um pouco mais superficial, mas vai agir como uma limpeza também. E a gente observa muito isso nos terreiros quando a gente vê as entidades que começam a estalar seus dedos, né? Para quê? Para que através desse movimento o centro das nossas mãos e essa área, elas sejam ativadas e a partir dali elas comecem a lançar energia que vai modificar o campo vibratório da pessoa que está recebendo o passe. Como é que a gente também tem descarrego? Através das ervas, das sementes, dos frutos, com os banhos de erva, que as nossas entidades de terreiro estão tão habituadas a passar, a gente recebe sempre essas orientações, com os rituais de bate-folha ou de passa-folha, como é chamado em outras casas. Algumas casas assumem que o bate-folha é em objetos, em lugares, e o passa-folha é em pessoas. E também através dos sacudimentos, que vão funcionar removendo as larvas astrais, os miasmas que estão aderidos às pessoas e às coisas e aos ambientes, e vão retirar tanto as energias negativas que tenham sido criadas pelo próprio indivíduo, né, no seu ambiente, ou por outras pessoas e outros ambientes que a pessoa frequente ou outras pessoas com quem você se relacione, por exemplo. Geralmente, os banhos de descarrego, rituais de bate-folha, passa-folha e sacudimentos são utilizados ervas quentes. Por quê? Porque é necessário que seja uma limpeza mais efetiva, que seja uma erva que vá penetrar mais para poder passar mesmo dessa superfície, desse cascão, né, que se aderiu ao seu corpo espiritual para retirar aquela larva e limpar o seu corpo espiritual. Então tem que ser alguma coisa mais potente. Por isso que nesses casos não se usa tanto uma erva morna ou uma erva fria, que são mais utilizadas em manutenção energética, para você ter um contato, uma aproximação com determinada energia ou para harmonização. Os descarregos também podem acontecer através do elemento fogo, com o uso do fumo, por exemplo. O fumo vai conjugar o elemento terra e a água, por ser um vegetal. E quando ele é aceso, ele vai conjugar ainda o fogo e o ar, juntando os 4 elementos. Vai atuar realizando o descarrego dos consulentes, destruindo as larvas astrais, miasmas e as energias que estão prejudicando os consulentes através das baforadas das entidades. A gente vê isso acontecendo o tempo todo. O elemento fogo também pode ser usado com outras ervas no momento da defumação e vai funcionar de maneira muito similar ao uso do fumo,
com o benefício de espalhar uma quantidade muito maior desses elementos, dos 4 elementos no ambiente. Vai acontecer de uma forma muito mais abrangente, podendo ser utilizado para pessoas, para objetos e para ambientes inteiros também. E o elemento fogo também pode ser usado em rituais de descarrego através da pólvora, ou como algumas pessoas conhecem, similarmente de fundanga ou a tuia. E como que isso vai atuar? Com uma capacidade de depurar, de esgotar as energias nocivas, miasmas e larvas astrais, de uma maneira muito mais brusca, contando com o som e com a luz que são produzidos na explosão repentina e violenta da pólvora. Com a explosão, o fogo e a fumaça se espalham rapidamente pelo ar e vão alcançar distâncias muito maiores. Por isso que é aconselhável que esse tipo de descarrego, de ritual, seja feito em espaços bem abertos. Atualmente a gente não vê isso acontecendo tanto por causa da grande restrição de compra de pólvora, né? E por motivos de segurança mesmo. Mas nos rituais dos terreiros mais antigos isso acontecia muito. E também porque quando acontecia eram em situações, em sessões fechadas para atender uma determinada quantidade de filhos, de consulentes ou até de maneira individual. Mas uma reflexão deve ficar a respeito do descarrego, né? A gente precisa ter em mente qual é a parte que me cabe, qual é a minha responsabilidade na manutenção do efeito dos rituais de descarrego pelos quais eu estou passando, dos quais eu estou participando. Porque se eu vou a um terreiro, eu participo de um ritual de descarrego, mas eu continuo com um padrão vibratório baixo, se eu continuo lançando formas de pensamento nocivas na minha casa, nos ambientes que eu passo, na forma como eu me relaciono com as pessoas, de uma maneira enfurecida, com a minha família, com todos ao meu redor, logo eu vou precisar ser descarregado novamente. Então eu vou ao terreiro, o terreiro me limpa, as entidades me limpam, eu saio de lá revigorada e uma semana depois eu tô totalmente contaminada. Passa uma semana e já tô cheia de cascão de novo. Então, será que eu sou mesmo essa pessoa tão visada, tão incrível, que eu desperto a inveja de todo mundo por onde eu passo? E todo mundo está demandando contra mim, ou sou eu que estou demandando contra mim mesmo, né? É importante que a gente possa refletir a respeito disso e identificar as oportunidades de melhoria que a gente tem, né, que a gente carrega, e corrigi-las, né, para que a gente não precise ficar recorrendo a isso todo o tempo, porque isso vai depender muito mais de como eu tô me cuidando do que do terreiro em si e das entidades. No mais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido muito útil para você. E aproveito para pedir que você deixe o seu gostei, porque isso é muito importante para o nosso canal. Até a próxima!